Nós chegamos a ficar arrepiados quando vemos, por exemplo, matérias como a que foi publicada na Veja desta semana, mostrando o crescimento do terror em São Paulo, principalmente no Sul. Estes psicopatas muitas vezes se deixam influenciar pelas notícias que eles veem na internet e até mesmo nas revistas e nos jornais. Por isso que os fatos têm que ser apurados com muito rigor. Pois é, Gerson e Pedro, nós estamos, na verdade, em sinal de alerta, pois tomamos conhecimento da existência dessa rede de terror instalada no Brasil. E esta informação está registrada na CIA, no FBI, no Tesouro Americano, na Interpol e também na Polícia Federal, mostrando que extremistas islâmicos usam o nosso país como base de operações e até aliciamento de militantes. Nós tomamos conhecimento que no Paraná um único militante enviou 100 milhões de dólares para o grupo terrorista Hezbollah. Entre os vários brasileiros aliciados e enviados ao exterior para adotarem as doutrinas extremistas estão os paulistas Alan Shade e Anwar Pechley, acolhidos nos campos de treinamento de combatentes de Caldan, no Afeganistão. Cabe dizer que o primeiro, o tal do Shade, é filho de um ex-deputado federal e sua família muito famosa no ABC paulistano. Terroristas de várias facções começaram a se estabelecer legalmente no Brasil e usando como tática ao assumirem a paternidade de crianças, filhas de mães solteiras brasileiras, ficando assim livres da extradição, pois passaram a ser pais de filhos brasileiros. A nossa Polícia Federal e o Departamento do Tesouro Americano investigaram 8 terroristas que ocupam cargo de liderança em facções extremistas. E o principal deles, conhecido como Príncipe, é libanês, mora em São Paulo e coordena extremistas do Jihad. São várias as investigações realizadas pelos serviços de segurança americano e brasileiro, citando como exemplo o do terrorista Abraham Suleiman, sentenciado pelo Egito por participar do atentado de Luxor, foi preso em 1999, teve sua extradição negada pelo Supremo Tribunal Federal com a alegação de erros de instrução no processo. Este indivíduo é também acusado de arquitetar o atentado à AMIA, como vocês se lembram, e à Embaixada de Israel em Buenos Aires, e que matou, na ocasião, 114 pessoas. Hoje, este terrorista, Ibrahim, está livre e vendendo muamba na Foz do Iguaçu. Tereza, a omissão frente ao extremismo islâmico é característica também da diplomacia brasileira, que não reconhece a Hezbollah, o Hamas e as Farc da Colômbia como terroristas. Acredito eu que tentando vender a imagem do Brasil como um paraíso tropical blindado contra atentados. Tereza, a revista Veja publicou assunto semelhante ao que estamos aqui abordando hoje. Fico sim muito preocupado com a forma dúbia como a Polícia Federal encara essa questão, que não apenas facilita o aparecimento de organizações extremistas no Brasil, como também cria grandes riscos para um futuro imediato, pois estas organizações têm como foco executar ações terroristas em grandes eventos. E aí vem a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas em 2016. Tereza, você veja em que situação estamos. A Polícia Federal, o governo brasileiro e nós brasileiros não podemos nos omitir e silenciar num caso tão grave, pois o nosso silêncio poderá custar muitas vidas.
É hora de ação. Providências urgentíssimas, providências para ontem, como se costuma dizer, porque esta situação de base de ações terroristas e de abrigo a terroristas, comprovadamente, está se prolongando há vários anos. E providências concretas não foram tomadas, pelo contrário. Quando o governo do Egito requereu a extradição do terrorista acusado de ter explodido a AMIA e a Embaixada de Israel em Buenos Aires e prédios em Luxor, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Negou a extradição. Então eles continuam aqui, agindo. A história está se repetindo. Vejam que anteriormente até a isso, permaneceu no Brasil incógnito um dos maiores assassinos da história, Mengele, e que morreu por acaso numa praia, aí é que souberam que era o homem procurado internacionalmente. Quer dizer, não pode ser, essa situação tem que ter fim. E a Polícia Federal tem que agir. Não pode saber dos fatos pelos jornais, pelas revistas. Leva ao Ministério da Justiça e o governo tem que tomar providências. Olha, Pedro, o governo brasileiro absolutamente não tomou conhecimento dos fatos através de notícias em revista. Na verdade, as informações são da própria Polícia Federal. Agora, se o governo brasileiro não quer se posicionar porque, infelizmente, não aceita ou não considera estes grupos como terroristas, aí é uma outra história. Mas, minha gente querida, o nosso tempo acabou. Eu agradeço ao Gerson e ao Pedro a participação no nosso programa. E a você que está aí nos assistindo, que nos assiste há tanto tempo, há tantos anos, o programa Eu e Você continua no mesmo horário, todos os domingos, às 12 horas, aqui na CNT. Até o próximo domingo, às 12 horas. Até lá!